Carlos Rodrigues, Rádio Central. Murilo, boa tarde. Você fez a sua estreia no jogo contra o Operário já na sua primeira participação, né? Você foi regularizado durante a semana e o Ricardo Catalá já te escolheu para iniciar o jogo. E você foi muito bem, com participação ativa nos 2 gols da vitória e foi eleito por muitos aí, inclusive, o craque da partida. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua estreia. Foi melhor do que você esperava? Boa tarde, Carlos. Realmente foi uma estreia, como posso dizer, com o pé direito, né? Uma estreia onde nós conseguimos novamente vencer, né? Um adversário muito difícil, que é a equipe do Operário, jogando lá nos seus domínios. E a gente conseguir virar um jogo daquele, então foi um jogo muito especial para mim, um jogo que com certeza ficará gravado, né, e guardado na minha memória por ser a minha estreia. E eu fiquei muito feliz pelas votações, né, daqueles que me elegeram como o craque, né, da partida. Realmente pude contribuir ali efetivamente para os 2 gols e fiquei muito feliz com a minha estreia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o clima no Guarani, né? Você chegou aí, ainda o Carpini era o treinador, houve essa troca no comando, a chegada do Ricardo Catalá, o início de Série B era muito complicado, veio essa vitória contra o Operário. Como é que você sentiu o clima antes e agora, depois dessa vitória, a tranquilidade, né, para poder trabalhar, quem sabe emplacar uma sequência positiva? Realmente, assim que eu cheguei, né, teve esse episódio aí, e realmente foi muito difícil, né, para todos. Eu creio que aqui no clube muitos atletas sentiram bastante. Eu também, assim que cheguei, acabei sentindo, né, e absorvendo um pouco daquilo, né, do peso, do sentimento de muitos, da tristeza, né, pela saída de um e chegada de outro. Mas é coisa que no futebol acontece. Nós, como atletas profissionais, sabemos disso e temos que saber também mudar a chave muito rápido, né? E o bom também do futebol é isso, que você, apesar de ter momentos assim ruins, difíceis, logo ele te dá a oportunidade para você poder reverter a situação. Então foi isso que nós aqui dentro procuramos fazer, mudar rapidamente a chave, focar, concentrar no jogo do Operário. Fomos para lá focado, concentrado e conseguimos o resultado positivo. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Murilo, para muitos, quando você entrou na equipe do Guarani, você conseguiu mudar a postura da equipe. Você se sente responsável pela vitória que aconteceu diante do Operário? Boa tarde, Marcos Rodrigues. Fico muito feliz, né, cara? Como eu já falei, de ter entrado e poder ter ajudado, né, o time a conquistar esse resultado, né? Falar que eu me sinto totalmente responsável, não. Mas que eu me senti muito orgulhoso pelo meu desempenho e pelo desempenho de toda a equipe, isso com certeza, né? Porque a gente não vence o jogo sozinho, né? Eu preciso muito dos meus companheiros, assim como eu cheguei para ajudá-los aqui nessa Série B, um precisando do outro. Então, quando vence todo mundo, ganha todo mundo. E eu particularmente fiquei muito feliz, né, com a minha apresentação e com as minhas participações nos gols. Na sua opinião, até que ponto a vitória que aconteceu em cima do Operário elevou o moral da equipe, tirando aquele peso, visando a sequência do campeonato, em especial esse jogo contra o Brasil no próximo sábado? Elevou bastante, né, cara? Infelizmente, o clube estava vindo aí de empates, né, alguns resultados negativos, e isso na Série B é complicado, é difícil você ficar vendo esses momentos, né? Como eu já falei, você tem que ter a cabeça muito boa para estar revertendo essa situação. Então, essa vitória diante do Operário lá nos deu realmente uma confiança, assim, né, podemos dizer, de volta, aumentou a nossa autoestima, né? Nos traz agora uma total alegria, né, e prazer em estar jogando agora nos nossos domínios, né? E poder entrar em campo mais confiante e crendo que nós podemos realmente, e mais uma vez, conquistar mais um resultado positivo. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Murilo, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: eu quero que você fale do próximo adversário do Guarani, o Brasil de Pelotas, time onde você já jogou, inclusive, e também o fato da equipe jogar em casa, Estádio Brinco de Ouro, onde o Guarani, ainda pela Série B, não conseguiu vencer. Fala um pouco mais do adversário e também da importância de se conseguir um bom resultado jogando como mandante para tirar, enfim,
o pé da lama no Campeonato Brasileiro da Série B, se podemos falar assim? Uma boa tarde. Realmente, como eu já falei, né? Agora a gente vem para os nossos domínios, né? E vamos enfrentar mais um adversário difícil, né? O Brasil de Pelotas, o clube ao qual eu atuei ano passado. É uma equipe extremamente difícil, que tem por características a forte marcação, né? É um time que marca bastante, muito aguerrido. Nós sabemos disso, mas temos que ter total tranquilidade, né? Paciência. Vai ser um jogo onde nós vamos ter que ter muita paciência, e o professor Catalá, já muito inteligente, tem trabalhado isso conosco, né? Da gente ser inteligente e ter paciência, porque nós vamos precisar para poder furar ali, né, o bloqueio criado pelo Brasil, a forte marcação que eles impõem, e para que dentro dos 90 e poucos minutos nós conseguimos o objetivo, que é os 3 pontos. Murilo, uma outra pergunta é sobre um tema que ganhou grande repercussão a nível nacional, que foi a agressão sofrida por jogadores e membros da comissão técnica do Figueirense. Tudo bem que o Guarani passa por um momento complicado, mas vem de uma boa vitória fora de casa sobre uma equipe que vem bem na competição, no caso o Operário do Paraná. Caso o time não consiga avançar na competição, retomar uma sequência de bons resultados positivos, você teme que isso possa acontecer com vocês no Guarani? E também sobre o que você pensa enquanto jogador profissional sobre esse tipo de situação. Falta segurança para o trabalho de vocês enquanto atletas profissionais de futebol? Cara, é um assunto muito delicado, né, a se falar, um assunto ao qual nós não deveríamos nem dar tanta ênfase, né, porque se trata de violência, a violência ela deve ser descartada em todo o tempo, né, jamais deve existir haver violência. O que eu posso dizer é que eu e com certeza todos os atletas no mundo, né, lamentamos essa situação, ela jamais deve acontecer, e o que eu posso dizer é que aqui dentro do Guarani nós estamos completamente focados e cientes de que nós estamos e vamos fazer um bom trabalho, né, e com certeza isso aqui não vai acontecer. Marco Guarizo, Rádio CBN. Boa tarde, Murilo. A função do camisa 10, você é 91, mas faz o 10, né? É fazer mais a bola correr ou o jogador correr, se apresentar aí para fazer esse elo com os companheiros? Como que você define a sua função no time? O camisa 10, ele faz a bola correr, né, cara? É claro que ele também tem que, né, e se movimenta bastante para dar essas opções para os companheiros, né? E quando a bola passa nos seus pés, é sempre uma expectativa de que saia algo, né? E eu tenho isso em mente, né? Tenho trabalhado isso, como já nesse jogo do Operário pude ter essa clareza e conseguir iniciar, né, 2 boas jogadas que nos resultou em gol. Então a função do camisa 10 e do que eu tenho em mente no Guarani é isso, de fazer as jogadas com clareza, né? De ter, como eu já falei aqui na minha apresentação, né? Esse último passe, um passe refinado, de finalizar em gol também, chegar dentro da área e participar, cara. Participar efetivamente do ataque e, com certeza, assim também que der, defensivamente ser voluntarioso para ajudar os companheiros. Murilo, no jogo dentro de casa, você acredita numa característica parecida com a partida do Operário ou o Guarani vai ter que procurar mais espaços para quebrar a defesa do adversário, fazer tabelas, jogadas mais curtas, ter mais gente pisando na área? O que você espera aí de um sistema defensivo um pouco mais carregado contra o Guarani? Como eu já falei aqui na Série B, os jogos eles são muito difíceis, né, cara? A gente saiu para jogar com o Operário, que é uma equipe, né, boa, que está na parte de cima da tabela, e agora a gente vai jogar em casa, nos nossos domínios, mas enfrenta também uma equipe muito difícil, que defende muito bem, né, que é o Brasil. Então vai ser um jogo onde nós vamos ter que ter muita paciência, realmente, assim que puder, povoar bastante, né, a nossa parte ofensiva, chegar com bastante gente, né, dentro da área, fazer volume ali, mas com muita paciência e inteligência para poder achar o nosso gol, né? Porque o jogo ele começa 0-0 e a partir do momento que nós fizermos um gol, nós estamos conquistando o nosso objetivo. Então nós temos que ter muita paciência e inteligência para podermos acharmos esse gol e, se Deus quiser, outros mais. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Murilo. Gostaria de saber
Por que demorou tanto a conclusão do negócio com o Guarani, já que seu nome aqui em Campinas é ventilado já faz algum tempo? Se você tinha negociações com times de fora, como é que foi essa situação aí? Realmente eu tinha, né, cara? Foi algo mais particular da minha parte, né? O Guarani mostrou, né, esse interesse no meu futebol já nessa reta final do Paulistão, né? Há um bom tempo o Michel Alves e o próprio Carpini, né, já tinham entrado em contato comigo, demonstrando esse interesse. Então foi mais algo da minha parte, eu que estava procurando, né, por algumas outras situações, esperando, né, algo que foi proposto, mas ia demorar um pouco mais para se concretizar. E eu, como atleta profissional, a gente sabe, né, da fase, do momento, estava muito boa. Eu venho de um Paulistão aí como vice-artilheiro, fazendo 6 gols no campeonato, muito difícil. E tinha que estar voltando à atividade. E aí entrei em contato com o pessoal e eles continuaram com as portas abertas para mim, me receberam muito bem. E hoje eu estou aqui, estou muito feliz em estar aqui. Gustavo Biano, EPTV. Tudo bem, Murilo Rangel? Ô Rangel, você entrou, todo mundo já destacou aí, né, a sua atuação diante do Operário, a sua estreia acima da média. E você já passou por vários clubes, né? Eu queria saber se nas outras estreias você também teve atuação assim, acima da média. Se sempre que você chega em uma equipe, você chega e se sente em casa assim, né, à vontade, ou no Guarani foi diferente? Você acha que o santo bateu? Realmente já passei por outros clubes, né? E não me lembro assim a memória agora se tive, né, uma estreia tão boa assim, né, quanto essa que eu tive aqui no Guarani. Realmente foi algo que eu fiquei muito feliz, algo que eu me senti totalmente em casa, né? Existem alguns jogadores aqui ao qual eu já conheço, já trabalhei, inclusive o Eduardo Persson, né, que está jogando próximo ali, a gente está bem próximo, se conversa bastante. Já jogamos em 2 clubes juntos, esse é o terceiro, então isso também facilita um pouco. E também a qualidade dos atletas que o Guarani tem, né? Principalmente na parte ofensiva, é um time muito bom tecnicamente, né? Um time leve, que se encaixa às minhas características, ao meu estilo de jogo. E isso também facilita bastante, facilitou para que essa minha estreia fosse tão boa assim. Joia. E em relação a ser, né, esse meia que o Guarani procura já há algum tempo, tem alguns jogadores, né, da função, mas eles não conseguiram se destacar aí nos últimos jogos. Você acha que veio para resolver esse problema de fazer ali a ligação da defesa, do meio de campo com o ataque, municiar esses atacantes para o time melhorar aí os seus números na Série B? Cara, com certeza eu vim pro Guarani realmente para assumir esse papel, né, cara? Claro que, como eu já falei, eu não vou jogar sozinho, né? E eu creio que também o time entrar com um jogador a menos vai fazer falta. Mas eu vim realmente para assumir esse papel, né, de protagonista, de ajudar o time principalmente ofensivamente, de estar fazendo com que saiam mais gols, de que venham as vitórias, né, que é uma consequência. Como eu já falei, assumir o papel assim como tinha na Inter de Limeira, né, de ser esse camisa 10, de chegar dentro da área, de finalizar em gol, de pôr os atacantes, o time em condições, né, para que saiam os gols. E eu vim para cá com isso muito forte na mente, na cabeça. E quando o professor Catalá falou que queria começar comigo, eu me senti totalmente bem, seguro, tranquilo, confiante, porque eu já estava com a mente muito boa, né, de que eu vim para cá para assumir esse papel e ajudar o máximo que eu puder o Guarani dentro de campo. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa tarde, Murilo Rangel. Já conhecemos através da nossa visão o seu estilo de jogo e gostaríamos de saber da sua visão o que o Murilo Rangel tem a oferecer para o Guarani e quais são as suas melhores características. Cara, as minhas melhores características é a parte técnica, né? Como eu já falei aqui, aquele último passe, né? O passe refinado, o lançamento de média, longa distância,
a bola parada, o arremate a gol, né? A minha finalização também. São coisas que eu trabalhei bastante, que eu tenho como fortes características. E é dessa maneira que eu espero ajudar o Guarani, né? Um jogador também que, sem bola, participa bastante, ajuda o companheiro, o time, né, na marcação, é solidário, né? Por ser um camisa 10, não sou um jogador que só joga com a bola no pé, não. Eu também me dou bastante e espero, com essas minhas características, né, ajudar o clube a conquistar, né, e a conseguir chegar nos seus objetivos. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Murilo Rangel, boa tarde. Você tem 29 anos, né, já passou por diversos clubes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória no futebol, né? E no seu currículo mostra que você é um jogador que joga pelas beiradas do campo, mas vem exercendo essa função pelo meio, né? Tanto de ligação como um meio ofensivo. Fala um pouquinho para nós dessa trajetória e dessa nova função sua no futebol. Realmente eu, desde pequeno, né, e pelos outros clubes ao qual eu passei, eu fui jogando sempre na função de 10, né? Um 10 armador, né, de cabeça erguida, de ter por característica tanto a armação ali como segundo homem, e principalmente joguei muito mais como terceiro homem, chegando mais ali ao ataque, né? Essas foram as duas funções ao qual eu mais atuei e mais estou adaptado, né? Só que o ano passado, no próprio Brasil, eu fiz bastante partidas pela beirada, né? Eu creio que isso que deve ter constado aí na sua pesquisa, na sua busca, porque eu fiz realmente bastante partidas, né, ali pelo lado. É uma função e uma posição ao qual eu consigo sim exercer, né, dependendo da visão aí do treinador, do que ele vê, né, que esse jogador ali da beirada tem que exercer, por ter a característica como chute ou arremate, né, jogando ali do lado contrário para poder estar vindo para dentro e procurando a finalização, né, ou um passe nos companheiros. Então eu já exerci sim essas funções, mas, né, agora terminei um paulista aí jogando por dentro, e é onde eu vim e creio que era a maior necessidade do Guarani, é onde eu devo estar frequentando mais ali o meio do que as beiradas, mas o que o professor precisar e a comissão, né, eu já falei que eu estou completamente à disposição para ajudar. Thaís Helena, canal Esportes Online. Boa tarde, Murilo. Você se destacou na equipe da Inter de Limeira e foi sondado por equipes até de outros países, como Emirados Árabes, a Índia, Portugal e Kuwait, né? Informações aí segundo o seu empresário. E aí você optou por ficar aqui no Brasil e jogar pela equipe do Guarani. Quais foram os critérios que fizeram você tomar essa decisão? Boa tarde, Thaís. Realmente foram sondagens, ligações, conversas, né, que iniciaram com diversos clubes, né, também desses países aí ao qual você citou. Só que, como eu falei, né, algumas situações precisariam um pouco mais de tempo, né, porque a janela ainda está aberta e essas negociações costumam, né, se levar um pouco mais de tempo, e eu não poderia e não aguentava mais também ficar esperando por muito tempo e deixando o tempo passar. Já como você falou, eu vinha de um bom momento, me destacando e fazendo gols na Inter de Limeira. Então eu precisava dar essa sequência na minha carreira. E o que me fez optar pelo Guarani, né, também tendo opções aqui no Brasil, né, na própria Série B, é a história, né, cara, do Guarani, a camisa do Guarani, uma camisa muito pesada, um clube que já foi campeão brasileiro, um clube que já revelou e passou inúmeros jogadores, né, craques a nível de seleção brasileira, e isso que me motivou, cara, vim pra cá para ser mais um desses jogadores aí referência que passaram por aqui, fizeram história, e é isso que eu quero e vim fazer aqui no Guarani, vim para marcar meu nome, para fazer história, para honrar essa camisa e fazer o meu melhor, e daqui alcançar voos maiores ou permanecer aqui por um bom tempo. Murilo, o Guarani hoje, contando com você, possui 5 meias e está à procura da combinação perfeita, né, para esse setor dentro de campo. Como é essa disputa de vaga entre vocês e qual seria o seu diferencial, comparando aí com os outros atletas?
Realmente, o Guarani tem bastantes atletas, né, para essa função, assim como em outras, né. Hoje o nosso elenco ele é muito bom, né, cara. Você pega aí por todas as posições, tem substituto imediato ao qual você pode dar a camisa para o cara e ele vai entrar em campo e vai corresponder. Isso com toda certeza. E em relação à disputa, ela é muito leal. Os jogadores todos são extremamente profissionais, sabem respeitar, né, o momento um do outro, né, se você está em campo, se você está no banco, se você está fora. O professor Catalá chegou falando que a partir do momento da chegada dele não teria mais titular, né, todo mundo vai ter que buscar o seu espaço. E é dessa maneira que eu também encaro. Creio que tem um diferencial aí por ter a perna esquerda, né, onde acho que sou o único canhoto. Ali para jogar por dentro, no meio, então tenho isso a meu favor, mas se não trabalhar, né, não se dedicar, como o professor tem falado, e mostrar que está pronto para exercer a função, isso também não vai adiantar muita coisa, mas a nossa briga por posição ela é muito sadia e todo mundo se respeita, porque todo mundo quer o melhor para o clube. Regis Melo, GE. Globo. Ô Rangel, apesar de você ter uma função mais de armação, mais de garçom, você teve um início de ano muito goleador, né? Dos 11 gols da Inter de Limeira, somando aí o Paulistão, o troféu do interior, você marcou 6. Jogar mais perto do gol, finalizar mais, é uma coisa que você tem buscado ou isso era uma orientação do Elano? E agora como que fica isso com o Catalá? Realmente, né? Vim num momento muito bom, fazendo muitos gols, né? Foi o meu melhor ano aí, né, início de ano da carreira, fazendo 6 gols no estadual, ainda não tinha feito. E realmente eram opções, né, e condições que o Elano me passava e me dava de poder estar chegando no ataque, de ter essa liberdade, né. Aqui o Catalá também tem me dado e deixado à disposição para a gente chegar no ataque, ele cobra com que a gente chega. Por ser meu primeiro jogo ainda se trata de uma adaptação, né? Mas as minhas características, é algo que eu gosto. Tá chegando na área, tá chegando perto do gol, de fazer gol, né? Quem não gosta de fazer gol, eu gosto muito e quero e espero fazer muitos gols com a camisa do Guarani. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Rangel, boa tarde. Até pegando carona na pergunta do Fernando Lovato, em relação à chegada ao Brinco de Ouro, o que mais pesou no seu acerto com o Guarani? Haja vista o Avaí, inclusive, ter sondado o seu staff aí. A proximidade com a cidade de Limeira foi o diferencial? E mais, dentro de campo, além de ser o meia cerebral, articulador, você também pode desempenhar uma outra função? Até mais recuado ou, quem sabe, mais avançado? Como já falei, né? Teve interesse de alguns clubes aí da Série B. Mas isso também, né, contou e ajudou um pouco, né, a proximidade, né, de Campinas para a minha cidade natal, que é Limeira, né. Mas o que mais pesou e diferenciou a respeito da minha escolha pelo Guarani é a camisa e a história, né, cara, do Guarani, que é muito grande e que me encheu os olhos, né, pela proposta, a oferta de estar defendendo esse grande clube. E isso foi o diferencial para a minha escolha. Em relação à posição, eu já comentei, né, que consigo fazer mais do que uma, né, 2 ou até 3, e o professor Catalá também já perguntou, nós já conversamos, batemos esse papo, e eu estou à disposição para poder fazer a que for melhor para o time naquele jogo.